Olá, eu sou Noemi Carneiro e você está no canal Amor à Palavra. Hoje nós estamos concluindo um livro lindo da Palavra de Deus, o livro de Atos. Estamos no capítulo 28 e nós louvamos ao Senhor pela graça bendita de nos permitir estudar com muita devoção e muito aprendizado esse livro tão maravilhoso. Nós estamos iniciando agora o versículo de número 11. Eu vou ler para vocês. Depois do episódio que pararam lá na ilha de Malta e eles foram tão bem acolhidos, fizeram aquela fogueira, foram aquecidos, eles permaneceram ali abençoando aquele povo por 3 meses, por onde Paulo passava. Ele sempre dava um jeitinho, pregava e ali formavam uma igreja. Com certeza, ali naquele local, ele deixou pessoas convertidas ao Senhor Jesus Cristo, ali na ilha de Malta. Então, passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Esse navio de Alexandria, ele tinha essa insígnia, né? Desses filhos de Zeus, figuras mitológicas, tá? Que eram reverenciadas, sabe? Pelos marinheiros como protetores dos mares. Então, Paulo embarcou nesse navio. E verso 12 diz: aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e foram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Então, quando ele estava ali, alguns irmãos, alguns cristãos de Roma viajaram cerca de 50 quilômetros e um outro grupo também veio de um outro lugar, viajaram 16 quilômetros. Então, eles 3 anos antes, em sua carta aos cristãos em Roma, Paulo, ele fala esse assunto. Ele expressa o grande desejo que ele tem de vê-los algum dia. Então, esse dia havia chegado, Desejo do coração de Paulo, Deus atendeu. O verso 16, quando chegamos a Roma, chegaram a Roma, que era o destino de Paulo. Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Olha que interessante, já que Paulo não havia sido acusado de nenhum crime violento, então para que prendê-lo de uma outra forma, numa masmorra, por exemplo, como foi o que aconteceu no final da vida dele? Ele não era considerado até esse momento uma ameaça política, então foi permitido a ele morar por sua própria conta, numa prisão domiciliar. Isso significa que ele podia receber seus amigos e ministrar a palavra de Deus, para os grupos que ele gostava tanto, os judeus, romanos e gentios. E como será que Paulo pagava aluguel, hein? Com certeza, ele era auxiliado por irmãos das igrejas que ele havia fundado, e por cristãos que sabiam do seu ministério e desejavam abençoar. O verso 17 diz: 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Ele está citando então que os principais judeus, nessa época o decreto era do imperador Cláudio, tá? Ele havia sido revogado e os judeus puderam então voltar a Roma. Então eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Paulo está explicando.
Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que eu estou preso com essas algemas. Então, esses amigos responderam, verso 21, não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Então, os líderes judeus, eles não tinham recebido nenhuma carta da Judéia falando sobre Paulo, né? E bem provável que Paulo tenha embarcado no primeiro navio para a Itália e depois que ele apelou para César, né? E os adversários de Paulo tenham visto toda aquela situação e tinham desistido, né, de atacá-lo, porque já tinham fracassado, né, com Félix, com Festo e Agripa. Então agora eles sabiam que Paulo estava indo para a prisão em Roma, então desistiram, digamos assim. Verso 23, assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo, ainda mais numeroso, ao lugar onde ele estava. Então, desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Então, olha só, Paulo preso na sua casa, mas ali na sua casa ele pregava o evangelho, recebeu esse grupo de líderes judeus e pregou para eles. E Paulo fala essa coisa tremenda, né, que o que ele sabia, a única coisa na vida que ele queria dizer era, por causa da esperança é que eu estou preso com essas algemas. É por causa de Jesus. Então, depois dessa palavra, dessa mensagem de Paulo a esse grupo lá em Roma, alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Não é assim mesmo a mensagem do Evangelho? Hoje nós não vemos isso também? Gente, a pregação não era de qualquer pastor. A pregação era do apóstolo Paulo, um homem de profundas experiências com Deus. E ele pregou, e muitos se converteram, e outros não se converteram. É fantástico quando nós vemos a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. Vai acontecer sempre isso. O evangelho vai ser rejeitado por alguns e aceito por outros. Mas convém lembrar sempre aquilo que nós já temos falado. Eles não rejeitaram o apóstolo Paulo. Eles rejeitaram o Senhor Jesus. Eles rejeitaram toda a esperança que lhes restavam, né? De um futuro na presença de Deus, um futuro de eternidade. E Paulo, então, diante desse cenário de convertidos e aqueles que estavam rejeitando, ele cita uma profecia de Isaías no capítulo 6, e ele escreve assim, Lucas escreve assim, discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Alguns criam, mas outros não criam. Essas reações contrárias foram testemunhadas por Jesus e por todo o evangelista depois dele e continua até os dias de hoje. E o 26 diz, vai este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ele continua falando da profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Veja, eles enxergavam com os olhos da carne,
mas não com os olhos espirituais. Eles ouviam sim com os ouvidos da carne, mas não com os ouvidos espirituais, afinados pelo Espírito Santo. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Olha que texto tremendo. Imagina ter olhos e não ver, ter ouvidos e não ouvir. Não enxergaram Jesus com todos os seus feitos e não veem Jesus em suas vidas. E o mundo continua assim. Muitos não enxergam Jesus. Caminham por esse mundo, passam desapercebidos. Não sabem quem é Jesus. Quem é Jesus na sua vida? Paulo queria ensinar aquele povo isso. E o verso 28 ele diz: portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Até aqui, aliás, a partir daqui, o evangelho é anunciado aos gentios. E louvado seja Deus, porque somos inclusos, fomos inclusos nessa bendita palavra que nos alcançou e nos tornamos filhos de Deus. O convite é para você. Ouça com os olhos, ouça com os ouvidos espirituais e veja com os olhos espirituais. Enxergue o Senhor Jesus, os seus feitos poderosos e as coisas tremendas que Ele pode fazer na sua vida. Bem, depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Eles sempre faziam isso, né? Sempre discutiam, sempre esse grupo era um grupo polêmico. E o verso 30 diz: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. 2 anos inteiros, durante esse período, Paulo pôde ministrar a todos aqueles que iam até sua casa. E imagina vocês, a casa dele era uma igreja, como nós já falamos, né? E foi nestes anos preso nesta casa, né, que ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Vale a pena quando nós logo vamos ler essas cartas. A história de Paulo é linda. Aqui em Atos, todo esse histórico vai fazer com que quando você ler as cartas, você vai saber se situar. Então, ele estava em Roma, nesta prisão por 2 anos, quando essas cartas maravilhosas foram escritas e elas chegaram até nós. 31. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente, sem impedimento algum. E assim termina o livro de Atos. Não parece que este livro não está bem concluído, que falta alguma coisa nessa história? E a conclusão a que chegam os estudiosos da palavra de Deus quanto ao livro de Atos terminar assim, sem uma conclusão a respeito da história de Paulo, parece que o livro termina abruptamente, é de que a igreja de Cristo continua, de que nós estamos escrevendo o capítulo 29, o capítulo 30 e assim por diante. Esse é um belo pensamento. Mas o que aconteceu? Os historiadores narram, para você que quer saber a respeito do final da vida de Paulo, é que ele, depois desse período que ele ficou preso, não teve provas contra ele, ele foi preso, ele foi solto, ficou preso um tempo e depois ele foi solto e pôde continuar pregando o evangelho. Mas aconteceu uma coisa. No ano de 64 depois de Cristo, aconteceu um incêndio
em Roma. E Nero acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Nero, o louco Nero. E o que aconteceu é que então Paulo foi preso. Agora não mais numa casa, mas agora Paulo foi preso numa masmorra. E foi desse lugar horrível que ele ficou nos seus últimos dias de vida, é que ele escreveu a carta segundo Timóteo. E então, desse lugar, é que ele foi condenado e saiu. E a sua morte foi uma morte triste, ele foi decapitado. Ele não foi crucificado, como no caso de Pedro, porque Paulo era cidadão romano e o cidadão romano não podia ter essa penalidade, né, de crucificação. Então, a história de Paulo é uma história que nos inspira, mas o que nós queremos dizer é que o mesmo Deus que agiu na vida de Paulo, o mesmo Deus que agiu na igreja primitiva, é o Deus que age hoje na minha e na sua vida. Portanto, você pode confiar, entregar a sua vida, ler novamente o livro de Atos, passear por essa história tão maravilhosa. E toda a gratidão a Deus por aqueles que fizeram essa viagem conosco pelos capítulos desse livro tão precioso. Paulo pregou o reino, ensinou tudo sobre o Senhor Jesus Cristo. E isso é o que devemos fazer também. Então, lembre-se, você e eu somos a continuidade dessa igreja maravilhosa, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe ricamente e continue crescendo e amando a palavra de Deus.